Olá pessoal, esse aqui vai ser um tutorial básico sobre um equipamento que a gente usa aqui bastante no canal. É um favorito, é um tema favorito aqui do VBE, que é multímetro. A razão, a motivação para fazer isso, na realidade já vem de muito tempo, né? Mas recentemente alguém perguntou no vídeo do T123, né? Se existia algum tutorial, etc., sobre teste, né? Sobre como usar o multímetro, o manual era em inglês, etc. E a pessoa ia receber um multímetro e me deu a ideia de falar, bom, deixa eu tirar essa coisa da gaveta só para ver se anda, né? Vamos ver. É um assunto bastante extenso, tá? Basicamente você tem muito a falar sobre diversas topologias, diversos modelos, técnicas de medição, dicas úteis e etc. O que eu vou fazer aqui, eu vou passar uma geral em todos esses pequenos detalhes, incluindo tanto multímetros manuais, de faixa manual, quanto multímetros de faixa automática, o auto range, né, que a gente chama. Então eu vou cobrir esses dois, só para mostrar um pouco as diferenças. Afinal de contas, a gente sempre tem que cobrir os dois lados da moeda, né? Os multímetros super baratos são de faixa manual ainda, né? Eles são muito úteis, nada, nenhum problema. E os multímetros de faixa automática tem muitos modelos super baratos também, mas um pouquinho mais avançados, etc. E vão cobrir os dois aí, porque afinal de contas, esse é o papo aqui de multímetro rende bastante aqui no VBE. Vamos lá. Bom, esses são os dois tipos de multímetros básicos que eu vou apresentar nesse tutorial. Existem outros tipos de multímetros, como multímetros analógicos, por exemplo, que apesar de terem algumas vantagens em algumas aplicações nicho, já caíram bastante em desuso hoje em dia, são os precursores, então eu só vou cobrir mesmo os multímetros digitais. Existem outras topologias de chave, a organização geral dos componentes, a agregação de funções, que vão ficar por fora desse escopo. Afinal de contas, eu não pretendo me estender muito. Então, basicamente, aqui você tem o quê? Nos multímetros digitais, você tem elementos básicos. Naturalmente, o display, tá? A grande faixa de seleção aqui das grandezas, né? Normalmente volts, ohms, amperes, que é o básico de um multímetro, digamos assim, esse vem do nome. Na época eles também eram chamados de VOM, volt, ohm, miliamperímetro. Então basicamente era essa a organização original da época, quer dizer, da época, enfim, tradicional, e a nomenclatura. E aqui tem, obviamente, os bornes de entrada dos multímetros. No caso aqui 3 e 4, a gente vai explicar o porquê depois, mas basicamente essa é a configuração básica de um multímetro, configuração física, né? Eventualmente você tem, dependendo do modelo, você tem uma botoeira aqui que exerce outras funções e habilita outras funções, etc. Mas para a função básica, outro detalhe também que a gente vai cobrir nesse tutorial, as funções básicas de volts, ohm e amperímetro, e eventualmente uma função extra aqui e acolá, que é bastante útil no dia a dia. Um outro aspecto fundamental de um multímetro são as pontas de prova. As pontas de prova, basicamente, como o próprio nome indica, é uma ponta, um elemento longo, que é a própria ponta, conectada por um fio até o borne de conexão. Esse aqui é um borne totalmente isolado de conexão ao multímetro. Então, evidentemente, ele tem que encaixar aqui nas entradas, né? Então, um deles, efetivamente, ele vem em duas cores, preto e vermelho, tá? E tradicionalmente você conecta o preto no terminal COM, sempre no terminal COM, via de regra, e o terminal vermelho você pode conectar tanto no terminal, dependendo do que você for medir, ou no terminal de corrente, nesse caso aqui 10 amperes, ou no terminal de correntes baixas, MA, ou então volt, V, ou então ômega, que é a letra para tensões medidas de resistência.
Então, basicamente, o multímetro está, digamos, pronto para começar a realizar medidas. Bom, após identificar todas as partes do equipamento, agora, naturalmente, vamos botar ele para funcionar. Basicamente, multímetros começam naturalmente na faixa rotativa, sempre tem uma posição de desligado, e aí no caso da faixa manual, você note aqui que você tem as grandezas de tensão, e tem 3 pontinhos aqui, uma barrinha com 3 pontinhos, significa corrente contínua. Você tem a faixa de tensão com um tio, que aí significa corrente alternada. Então você note que é o seguinte, na corrente contínua, na tensão em corrente contínua, você começa em 600 volts, vai descendo para 200, 20, 2, 200 mili. Então aqui chegou ao fim da escala de tensão. Aí você tem uma interrupção breve aqui na faixa rotativa, onde você vai para ohms. Então na realidade essa aqui é a medida de resistências, e aí você começa em 2 mega, 200K, 20K, 2K e 200. Tá? Então, curioso, dá para notar aqui, se você roda, bom, naturalmente, se você roda para o lado oposto, né, da seleção off, você tem tensões de corrente alternada a 600 volts e a 200 volts. Aí você tem uma interrupção, aí você vai para medidas de corrente em si, 200 microamperes, 2 miliamperes, 20 miliamperes e 200 miliamperes. E aí você tem a escala máxima de 10 amperes, que precisa do borne em separado aqui, o borne segregado aqui por uma questão de construção interna. Aí você tem outras duas funções especiais aqui, de HFE, que mede ganho de transistores, e continuidade, que a gente vai explorar mais, mais para adiante. O HFE a gente não vai explorar nesse vídeo, é uma função bastante secundária aí. Enfim, então, como vocês podem perceber, na escala de tensões e mesmo de resistências, você nota uma coisa curiosa, sempre começa em escala decrescente. Isso aqui, 600 volts, 200 volts, e aqui 600, 220, 2, etc. O que significam esses números? Esses números significam, na realidade, o valor máximo que o multímetro pode ler. Então, se você seleciona 600 volts em corrente contínua, em tensão contínua, ele vai mostrar um máximo aqui 600 volts no display. E isso é fundamental para você operar um multímetro em faixa manual. Por quê? Porque os multímetros em faixa manual, o multímetro você pessoalmente precisa selecionar a faixa de tensão compatível com o que você vai plugar na entrada. Então, para você fazer uma medida, naturalmente, as pontas de prova eu já coloquei nos bornes corretos, tá? Então, naturalmente, aqui eu estou com o vermelho. O preto é sempre no comum, então você não tem como errar. O vermelho vai aqui onde você vê o V. Se você enxerga o V aqui, efetivamente eu vou fazer medidas de tensão aqui. Então, eu, por exemplo, posso pegar uma pilha, tá? E aí, naturalmente, normalmente você não precisa se preocupar com a polaridade. Digo, você pode medir tanto de um lado quanto de outro da pilha. O multímetro vai se encarregar de indicar para você qual é a polaridade que você está medindo. Então eu encosto uma ponta aqui na pilha, de um lado da pilha, encosto a outra ponta do lado da outra pilha e tento medir alguma coisa. E não mediu nada. Por quê? A pilha pode estar gasta, ou 600 volts, eu estou tentando medir uma pilha de 1.5 volts, que é a tensão padrão dessas pilhas. Então pode ser muita coisa. Deixa eu baixar para 200 volts. Nota o ponto decimal aqui, curioso. Vamos tentar medir. A pilha pode estar fraca também, tá? Vamos ver. Opa! Aham! Olha que curioso, já mediu 1.1 volt. O que acontece? Eu estou medindo a escala de máxima de 200 volts. Então eu posso continuar reduzindo para chegar aos 20 volts. Agora eu já tenho um pouco mais de resolução, 1.24. E aí eu continuo descendo para a escala de 2 volts, 1,254 ou 55.
Você vê a quantidade de dígitos que expressam a minha tensão. Significa que ele tem o quê? Ele efetivamente tem uma resolução maior. Não significa necessariamente que a tensão é exatamente essa, mas significa que você tem uma visibilidade melhor sobre a tensão real da pilha. Aí você pode continuar aqui, 200 milivolts. 200 milivolts. Aham. Aí ficou em overrange. Ou seja, os multímetros normalmente indicam isso aqui de maneiras diferentes. Nesse caso ele indica com 1 e em outros multímetros ele pode escrever efetivamente OL, etc. O detalhe é o seguinte, em 200 milivolts a tensão que você está colocando na entrada é bem superior. Então por isso que o multímetro de faixa manual, você faz a seleção por si mesmo, e é fundamental você começar sempre pela escala sempre mais alta e vir descendo, porque você efetivamente vai conseguir chegar ao valor efetivo do que você quer, com o número de dígitos cada vez maiores, para você expressar a tensão de maneira melhor. A mesma coisa com uma bateria aqui de 9 volts, e neste caso eu posso simplesmente, começando de novo, pela escala de 600 volts, tenho aqui 4 ou 5 volts indicados, e olha que curioso, negativo. Então, na realidade, minhas pontas de prova estão invertidas, ou seja, a tensão, na realidade, no vermelho teria que ser o positivo, mas eu estou conectando ela no negativo. Então, o multímetro me indica isso, naturalmente, com a tensão negativa. Em se reduzindo a tensão, a coisa se repete. 6.2, opa, 6,36, claro, negativo. Se você inverte, ele mostra a tensão positiva, certo? Obviamente que se eu desço agora para 2 volts, em 2 volts ele vai me apresentar o overrange, naturalmente, porque a tensão é maior. Por isso a importância de você sempre descer a escala. Outro aspecto muito importante, não sei se foi observado, enquanto eu estava medindo, eu retiro as pontas de prova e mudo de faixa. Isso evita dor de cabeça. Por quê? Porque não só dependendo da carga, dependendo da tensão, quando você vira a faixa com o multímetro energizado, você pode criar centelhas na faixa, no circuito impresso da faixa de seleção, da chave de seleção. E um outro detalhe também é que você pode também, dependendo da tensão, pode causar uma sobrecarga no multímetro se você inadvertidamente muda a faixa de seleção, por exemplo, para tensões de ohms, por exemplo, né, de resistência, enquanto você está virando a faixa de seleção e o multímetro está energizado. Então sempre tenha muito cuidado e você vai ter um multímetro para bastante tempo. Bom, o próximo passo para medidas de tensão, naturalmente, é a corrente alternada, né? Tensões em corrente alternada. No caso aqui, o mesmo princípio básico, 600 aqui e começa na mais alta e vai para 200 volts, tá? Para ganhar um pouco mais de resolução. E um detalhe muito fundamental, cuidado com medidas em tomada, tá? Se você é principiante, eu recomendo não fazer medidas em tomada, só para evitar até que você ganhe bastante familiaridade com o equipamento e etc. Porque é bastante a quantidade de energia numa tomada é bastante significativa, e caso você faça alguma grande bobagem, você pode arruinar o equipamento e pior, você pode arruinar a sua própria vida. Então tome muito cuidado com isso. No meu caso aqui, uma outra dica bastante importante: sempre que você puder, tente fazer as medidas sempre segurando as duas pontas de prova na mesma mão, para que você não tenha nenhuma descarga através do seu tórax que possa causar aí arritmia cardíaca por causa de descargas elétricas. E a terceira aqui, que é bastante fundamental, se você precisa efetivamente medir uma tomada, você tem que tomar muito cuidado para não ter falsos negativos, digamos assim.
que o que acontece? Eu estou tentando medir aqui, mas nem sempre as pontas de prova são muito fáceis de você conseguir fazer o contato com a parte metálica interna. Então você note aqui que agora eu consegui fazer a medida. Vocês notem aqui que são apenas 20 volts que eu estou medindo, porque eu estou aqui através de um transformador redutor, só para aumentar a segurança, mas eu tenho aqui efetivamente a medida, mas é bastante difícil de você conseguir fazer a medida correta. Eu mudo a escala, como eu vi que é apenas 20 volts, a mesma filosofia anterior, e aí eu tento fazer o contato novamente. Notem que não é muito fácil, mas agora eu consegui. 21.7, 21.8. Isso aqui no caso de corrente alternada. Muito cuidado também se você efetivamente está em escala de corrente contínua e põe o seu multímetro em corrente alternada. Por quê? Apesar de ter um pouco de dificuldade para fazer o contato, o problema do medidor de corrente contínua é que ele vai apresentar 0 volts, tá? Então, muita atenção quando você fizer isso aqui. Por quê? Porque quando estiver conectado e o multímetro vai apresentar 0 volts, você vai acreditar que essa tomada está desenergizada e vai começar a trabalhar nela e pode tomar um choque aí. Então, no frigir dos ovos, trabalhando com tomada, muito cuidado. Se você é iniciante, não comece antes de ficar bem familiarizado com o equipamento e com medidas de segurança básicas aí. Essas são apenas algumas dicas nessa tratativa inicial aí com tensões alternadas na tomada. Claro, você tem tensões alternadas também de baixa energia, coisas que saem de geradores de função, circuitos eletrônicos, etc. Para isso, não tem problema. Você não tem necessariamente que tomar todas essas precauções. Bom, vamos passar agora para a escala de resistências. Escala de resistências aqui, simbolizada pela letra ômega grega, você altera sempre na mesma filosofia, começa sempre da medida mais alta e vai até a medida mais baixa à medida que você vai testando os componentes. Então eu pego o nosso resistor aqui, aqui no caso, os resistores normalmente têm o seu valor mostrado, então você teria já uma boa ideia de ir para a faixa em que ele seja adequada, né? Então você pode botar aqui no terminalzinho, segura nos dois terminais, né? Nos dois terminais do componente, e aí você mede. Naturalmente, o fundo de escala a 2 mega, ele mediu 0. Como eu já sei que o valor é 2K2, eu posso já pular diretamente para a escala de 20K. Aí eu ponho aqui o resistor de um lado e do outro, e aí eu tenho 2.28K. Tá? Fundamental aqui, naturalmente, se eu for para a resistência de 2K, naturalmente ele vai me acusar overrange, que afinal de contas é acima do valor máximo. Um detalhe importante aqui, no caso da escala de ohms, é que, principalmente quando você está medindo esses componentes com perninha, essa bolinha aqui da ponta de prova, ela ajuda bastante, porque ela é feita sob medida para a pontinha encaixar bem nesse terminal aqui. Isso ajuda em algumas medidas. Por exemplo, medidas de resistência muito alta. Então vamos botar aqui. Esse é um resistor de 560K. Então naturalmente eu tenho que ir para a escala mais alta de 2 mega. Então naturalmente é muito tentador. Você segura aqui o resistor. Ele é um resistor relativamente alto, 560K. E olha só, o valor do resistor realmente não está muito bom, 470. Aí é o que vai, essas resvalações da ponta de prova, elas ajudam nesse tipo de cenário. Por quê? Porque a resistência dos seus dedos, do seu corpo, está influenciando na medida. Porque o seu corpo tem uma resistência também normal e ela influencia, e ela é uma resistência bastante alta. Então ela influencia a medida de resistores de alto valor. Então a vantagem aqui é que com essa bolinha você pode segurar apenas em um terminal, não tem problema, e com o outro ele ajuda a firmar bem para você conseguir uma medida mais ou menos confiável aqui.
Então ele fica fazendo muito bom contato. Então tá aí, o resistor é de 560K, 565, tá muito bom. Note que o valor é 0,565, porque a escala é de 2 mega. Então no final das contas você tem 0,565 mega, que o valor máximo seria 2, começando com o dígito aqui. Enfim, fácil fazer, dá até para fazer uma brincadeira com teste de força. Você segura as duas mãos, com os dois dedos aqui, e aí você mede a resistência das suas mãos, do seu corpo, dos seus contatos aqui. Isso é altamente variável e não dá choque, não tem problema. É uma tensão e uma corrente muito baixa. Então aí, tá aí o ohmímetro, exploração básica das funções de ohmímetro. E agora, fundamental é quando você faz medidas de resistência ultra baixas. Nesse caso aqui, é um resistor de apenas 1 ohm. Então ele naturalmente vai medir 0, muito pequeno. Então, sendo de 1 ohm, a gente vai para a escala inferior aqui. Nesse caso aqui, o que eu estou medindo aqui, note o seguinte, eu estou segurando a medida eu estou segurando o resistor com as duas mãos. Por quê? Porque a resistência é muito baixa. A influência do meu corpo é muito pequena para influenciar a medida. Note o seguinte, ele está com 1.0, está muito boa a resistência. Tá? Então, uma das coisas fundamentais para medidas de resistência baixas é você sempre ver se o multímetro está medindo 0 ohms com as pontas de prova em si. Ou seja, encoste as pontas de prova, aí você tem que ter certeza de que o multímetro ou está medindo 0 ohms, e aí nesse caso aqui está medindo 0 ohms mesmo, então você não tem nenhuma influência da resistência da própria ponta de prova na sua medida para resistores muito baixos. Resistores altos, a resistência da ponta de prova é muito pequena, para fazer alguma diferença. Então você tem aqui, no caso, você tem certeza de que as suas pontas de prova não estão adicionando nada à sua medida. Aí você pode botar a medida do resistor, e aí você vai ter uma medida realmente bastante precisa aí do valor do componente. O que acontece normalmente é que multímetros com mais sensibilidade, você tem uma sensibilidade maior à resistência das pontas de prova. Um outro aspecto é que não só a sensibilidade, mas também esse multímetro aqui, em particular, pode ter sido muito bem calibrado para efetivamente cancelar a resistência das pontas de prova. Essas são as pontas de prova originais dele. Então, efetivamente, é suficiente para cancelar tudo direitinho. O multímetro deve ter sido bem feito aí. Enfim, basicamente, essa cobre toda a parte de ohmímetro, a parte básica de medidas de resistência. O ohmímetro é uma função muito versátil, tá? Ela te permite medir várias coisas, como por exemplo, continuidade de cabos. Às vezes acontece de cabos partirem, principalmente aqueles cabos fininhos de áudio, né? Então, naturalmente, como cabos têm uma resistência muito baixa, você põe ele na escala de 200 ohms, a escala mais baixa, e mede qual é a impedância dele, né? A resistência dele. Claro, naturalmente você tem que fazer um bom contato. Mas está aí o contato bom e a medida é muito baixa. Claro, é um pedaço de fio pequeno e bastante espesso, não seria diferente. Outro teste com ohmímetro também é o teste de botoeiras e chaves, né? Nesse caso aqui, a parte mais prática, efetivamente, é usar garrinha jacaré, tá? Porque é muito mais fácil você acionar o botão de maneira enquanto o contato está firme nos contatos da chave. Então, nesse caso aqui é uma chave normalmente fechada, ou seja, ela está normalmente em contato, e aí você aperta o botão e ela abre o circuito. Então você pode medir a resistência aqui da chave não, da botoeira. Outro teste também é de chaves, também usando as mesmas garras jacaré. Você pode testar o contato da chave, se ela está funcionando a contento ou não. E você ainda pode testar independentemente o outro polo dela também. Outro teste também que pode ser feito é no enrolamento de transformadores para ver se eles estão bons ou não.
Tipicamente, a entrada aqui no caso são os dois fios vermelhos, 120 volts, e a saída aqui é 15 volts, os dois fios pretos. Normalmente o secundário, quando é de baixa tensão e alta capacidade de corrente, a resistência é muito pequenininha. E neste caso eu recomendo usar as garrinhas jacaré, porque quando você insere uma tensão contínua numa bobina, principalmente na parte de alta, a força contra-eletromotriz vai te dar um choquezinho, meio chatinho. Então você pode colocar um carinha aqui, eu vou botar o outro aqui, e naturalmente a medida de resistência é bastante baixa, 2 ponto alguma coisa ohms, mas felizmente, você efetivamente sabe que o enrolamento não está aberto, ou seja, o fio não está partido. Esse aqui é o secundário. E o primário do transformador, por exemplo, vai naturalmente apresentar uma resistência um pouco maior. (17 ohms). Porque naturalmente é maior tensão, o fio é mais fino. E, obviamente, que você também pode ter uma ideia do isolamento entre os enrolamentos. Se você faz esse teste, eu estou colocando um terminal no primário, um terminal no secundário, e eu posso botar na escala de resistências maior, e ele não tem que apresentar nenhuma continuidade. Isso aqui é normal, ele tem que sempre apresentar um overrange. Esse não é um teste muito confiável de isolamento, mas pelo menos te dá uma ideia se há algum curto muito severo entre primário e secundário. E você pode testar os outros fios também. Bom, aqui do último das escalas de resistência em si é a continuidade. Continuidade é um ohmímetro, mas ele tem uma realimentação visual, auditiva. Alguns deles têm um visual também, eles brilham uma tela, etc. Neste caso aqui, a continuidade ela faz exatamente um bip quando você tem uma resistência muito baixa entre os dois terminais, entre as duas pontas de prova. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque muitas vezes, aqui por exemplo, na mesa é muito fácil, né? Na bancada é muito fácil, você tem aqui a medida, você consegue segurar as coisas, está tranquilo. Mas muitas vezes, se você está olhando, tentando conectar as pontas de prova numa placa de circuito impresso ou em algum outro elemento, e você não consegue efetivamente olhar para a tela do multímetro para ver se o ohmímetro, se a resistência é baixa ou não. Então, o som, né, o ruído da campainha ajuda bastante, porque aí você não tira o olho do local onde você está medindo. É bastante interessante por isso. Outro detalhe também é que ele é bastante interessante para você conseguir descobrir de maneira rápida às vezes essas grandes continuidades, essas grandes barras de terminais aqui, para tentar descobrir a pinagem, né, entre um padrão e outro, etc. E isso aqui para esse tipo de coisa é fundamental que o bip de continuidade seja extremamente rápido. Por isso que muitas vezes nos testes eu faço o teste do quão rápido é o bip de continuidade. Nesse caso, esse multímetro é bastante lento, tá? Relativamente lento. Então, quando você faz essa teste, você conecta, por exemplo, em um dos pinos aqui, e aí você começa a fazer a varredura dos outros pinos aqui. Idealmente você teria que varrer e ele teria que efetivamente bipar. Você viu que ele deu o bip, porque eu sei que está conectado de um lado a outro, mas o bip não é muito longo. Quando você usa um multímetro de um pouco melhor qualidade, você faz praticamente essa varredura aqui e ele bipa quase que instantaneamente. Enfim, mas esses são apenas alguns percalços aí do teste de continuidade, mas ele é bastante útil para diagnósticos. Bom, vamos passar agora para a escala para medida de correntes. A medida de correntes é um pouco mais complexa do que a tensão e resistência. No caso aqui, por exemplo, eu posso medir a tensão. O circuito está ligado, naturalmente, né? Está energizado. E eu posso medir a minha tensão sem problemas aqui. Eu tenho uma adição de quase 6 volts no meu circuito. No entanto, para medir corrente, eu tenho que interromper a alimentação do circuito para que
a corrente passe pelo multímetro e retorne ao LED, ou à carga, ou enfim, ao circuito, para que eu possa medir a corrente aqui. Então, neste caso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é efetivamente desligar o circuito para poder fazer essa interrupção. Claro que isso é um circuito de baixa potência, sempre tenha atenção se a potência for maior. Em geral, boa prática, desligar o circuito sempre a primeira função. Segunda função, efetivamente, ter certeza de que o jack está na posição correta. No caso desse multímetro em particular, como o circuito é de baixa potência, eu já sei que as correntes que eu vou medir são relativamente baixas. Então eu vou virar a minha chave, só que sempre obedeça a regrinha da máxima corrente na escala que você vai usar. Então eu uso aqui miliamperes, está indicado aqui MA, miliamperes. Eu conecto o meu jack nessa ponta aqui. Note bem que no caso particular desse multímetro, 10 amperes, você teria que conectar a ponta de prova no outro jack. Então, efetivamente, o que eu faço? Interrompo o circuito, eu ponho a alimentação que vem da minha fonte no terminal vermelho, o positivo, e o negativo. Vamos lá, conectar a nossa famigerada garra jacaré no negativo, para a gente poder medir essa corrente aí. E o que eu faço? Eu conecto o negativo aonde estava conectado o terminal da fonte original. E aí agora eu de fato tenho, sempre confira 2, 3 vezes. O que eu tenho, a fonte de alimentação passa pelo multímetro, retorna pelo fio preto e conecta-se ao circuito. Então o multímetro está entre a fonte e o circuito. Então vamos ligar? Tá aí. O multímetro está medindo a corrente 3.8, 3.9 miliamperes aproximadamente. Poderia reduzir, sim, a escala para ter uma medida mais precisa. Desligo o circuito. Não preciso desconectar as pontas porque o circuito está desligado. Mudo para 20 miliamperes. Ligo o circuito de novo. Tá aí, 3.97 miliamperes. Então, isso aí basicamente... Opa, o fiozinho está na frente. Mas basicamente é assim que funciona o miliamperímetro. Naturalmente, em escalas de corrente mais altas, eu conecto o multímetro aos 10 amperes, viro a chave seletora aos 10 amperes, conecto o meu borne na entrada de 10 amperes e ponho a carga para funcionar. Tenho aqui 1.6 amperes na saída e eu posso aumentar essa corrente. Estou puxando isso diretamente da fonte de alimentação, 4.5 amperes. Então, basicamente, em capacidades de corrente maiores, eu preciso efetivamente do jack adicional. Bom, só revisitando aí o contraste entre agora o multímetro de auto range, de seleção de faixas automática, e o de escala manual, né? O de escala automática, você tem uma interface muito mais simples, né? Esqueçam os botões, você tem uma interface muito mais simples na chave rotativa, porque você apenas seleciona a função, cada função, e aqui você tem que, além de selecionar a função, prestar atenção também na faixa máxima. Então esse aqui é muito mais seguro, principalmente quando você está cansado, depois de um dia duro de trabalho. Durante o dia de trabalho é muito mais fácil você selecionar a faixa correta aqui. Por isso que os multímetros de seleção automática de faixa são muito mais populares hoje em dia. Um outro aspecto também, em termos de segurança também, você tem os 4 bornes aqui, diferentemente dos 3. Os 4 bornes aqui, na realidade, eles segregam não só a escala máxima de amperes, né, como o pequenininho fazia também, mas também você segrega aqui a escala de correntes mais baixas também, miliampere, e no caso do multímetro mais sensível, microamperes. Então, no final das contas, esse multímetro ele apresenta melhor segurança, porque você não tem o risco de queimar o fusível, como eu comentei no caso do outro multímetro. Note bem, existem multímetros de faixa manual
talvez não tenha sido bem claro. Existem multímetros manuais, de faixas manuais, que tem as 4 entradas também, tá? Então isso aqui não é exclusivo simplesmente pelo fato dele ser faixa manual, não. É só simplesmente o contraste para ilustração no vídeo. Bom, começando a operação aí com o multímetro de escala automática, vou já começar aqui fazer a nossa medida na nossa bateria aqui em tensões contínuas, né? Então, basicamente, mesmo processo, ponta de prova, o preto vai a ponta de prova preta vai no terminal comum, ponta de prova vermelha vai no terminal de volts, ohms, aqui, e aí, basicamente, é só fazer a medida. Então, curioso também, menos 6,378. Note que eu não precisei selecionar nenhuma faixa, me preocupar com o valor máximo da tensão e, obviamente, negativo e positivo, ele faz a mesma medida. Então, evidentemente, com uma pilha um pouco menor, você simplesmente conecta e já tem a mesma medida, sem precisar fazer a seleção manual. Naturalmente também a mesma coisa com a seleção em tensão alternada. Estou aqui em 400 mV em corrente alternada e eu posso aumentar a minha tensão sem problema nenhum de me preocupar com a faixa. Bom, mesma questão do ohmímetro. Meus 2.3K, e note curioso também o número de dígitos, porque ele faz a seleção automática para dar o maior número de dígitos. 560K o resistor, e o meu resistorzinho de 1 ohm. Note que as mesmas recomendações que eu fiz anteriormente valem aqui. Questão de verificar se efetivamente as pontas de prova são zeradas. Nesse caso, você nota que ela tem 1.1 ohm. No caso específico desse multímetro, eu posso adicionar o modo relativo. Ele zerou o ohmímetro e aí eu meço, aí ele retira a influência das pontas de prova. E aí eu meço 1.0 ohms, como eu medi no outro. Note que isso é muito intrínseco do multímetro em si, tá? Não necessariamente é um problema do multímetro. Cada multímetro tem a sua particularidade, principalmente os multímetros mais sensíveis. E, identicamente, também o alto-falante. Note, ele está em overload em mega ohms. E ele vai direto para 7.5, 7.7. Mas eu não ouço, nesse caso, o mesmo ruidinho que eu ouvia no outro multímetro. De novo, cada multímetro tem a sua característica. Também o teste das chaves. O teste da botoeira. Note interessante que ele vai de ohms até mega, 60 mega. Também o teste do transformador. Conecta aqui. Primário. E o secundário. Realmente é muito mais simples, você não precisa ficar mudando. Claro que nesse caso, como as resistências são baixas, no outro teste, o multímetro ficava sempre na mesma região, né? Mas nesse caso aqui você consegue passar de uma faixa para outra realmente sem maiores problemas. Outro detalhe também, estou passando aqui, testando o isolamento do transformador, conectando aqui no secundário e no primário, e o isolamento também, mesmo teste que eu fiz antes. Bom, agora o teste de continuidade. Nesses multímetros de alto range,
normalmente você tem funções secundárias que você aciona, no caso desse multímetro em particular, com a botoeira aqui. No caso, temperatura seria o botão amarelo, que um filtro passa baixa seria o botão amarelo, capacímetro seria o botão amarelo, e a continuidade é o botãozinho aqui de continuidade, em que você tem efetivamente uma continuidade extremamente rápida, em contraste com outro multímetro. Então, basicamente, o que você tem é, você conecta num terminal aqui, ou num par de terminais, sei lá, que você esteja querendo saber qual é a conexão, e você efetivamente, você simplesmente, você mostra o pino e ele faz a detecção para você. Essa é uma das grandes vantagens de você ter uma continuidade rápida, quando você está fazendo essas descobertas aqui em pinagens desse tipo, ou mesmo em placas de circuito impresso. Bom, o teste de corrente é a mesma história, interrompendo o circuito. A diferença aqui é que você tem que botar, mesmo para fazer a medida de miliamperes, você tem que botar o multímetro no jack correto. E o interessante é que ele avisa a você que você inseriu a ponta de prova quando você tem uma outra função selecionada, justamente para evitar queimar o fusível. Então você efetivamente tem que mudar para a escala específica e colocar a ponta de prova no jack correto. E aí sim ele está pronto para fazer a medida. Um outro aspecto importante, no caso específico desse multímetro, é que a função aqui secundária é em corrente contínua, a função primária é em corrente alternada. Então, se você liga aqui, o LED acende, mas a medida aqui está bem alterada. Por quê? Porque ele está tentando medir em corrente alternada. Você pode virar para a corrente contínua e aí sim ele está medindo uma corrente compatível com o circuito. Esses são pequenas pegas dos multímetros. Isso varia entre cada multímetro. Bom, e agora eu estou na corrente máxima, 4 amperes, corrente alta. Eu mudei o jack para a escala de 4 amperes, para a escala de 10 amperes na realidade, que ele mede o máximo, e efetivamente está medindo aqui, ele fez a seleção automática na posição da chave aqui. Enfim, basicamente é isso aí que conclui os testes mais tradicionais de um multímetro. Concluindo aí a cobertura de todas as funções mais comuns, mais tradicionais de um VOM, né, de um volt, ohm, milhão perímetro, eu tenho mais um detalhe antes da gente passar para as funções mais específicas, um pouco mais avançadas, de menos tradicionais, digamos assim, dos multímetros mais modernos, né? Um aspecto fundamental, e muita gente pergunta isso, principalmente o pessoal que está iniciando aí, por que eu deixo minhas pontas de prova, o meu multímetro às vezes sem ponta de prova, e ele fica oscilando tanto, principalmente em escala de corrente alternada. Está aqui 250 milivolts e oscila, dependendo do que você faz, você pega na ponta e faz alguma coisa e tal, etc. Isso aqui, efetivamente, o circuito interno do multímetro, principalmente os multímetros mais sensíveis, ele praticamente é um circuito aberto. As pontas de prova são praticamente antenas que captam todos os ruídos eletromagnéticos em torno aqui da sala, enfim. Tem Wi-Fi, tem computador ligado com fonte chaveada, tem luz fluorescente de LED, etc. Então tudo isso é captado como se fosse uma antena, ele é captado e medido pelo multímetro, como efetivamente uma tensão presente aí entre os dois terminais. Ele sempre mede tensões diferenciais. Mas enfim, então esse é só apenas um parêntese aí interessante que muita gente pergunta. Bom, então mudando para as duas funções que são bastante comuns em multímetros modernos, mas não são necessariamente constituintes da tríade aí, né, VOM, duas delas são muito úteis e bastante comuns, que são o capacímetro e o teste de diodos. O capacímetro, como o próprio nome diz,
ele efetivamente ele permite medir os valores de capacitores em si. Tá? A diferença primordial é a seguinte, é que você tem efetivamente, capacitores são componentes relativamente complexos em que os multímetros normalmente são úteis para fazer uma verificação, para ver se o capacitor efetivamente está aberto, está muito ruim, e dar uma verificação básica no valor deles, tá? Mas eles, efetivamente, a avaliação de um capacitor, ela precisa de um equipamento mais especializado, chamado LCR, tá? Então, efetivamente, para ter uma avaliação melhor, tá? Enfim, mas de qualquer maneira, vale como uma verificação normal aqui. Dá para notar aqui que o multímetro, bom, ele está pulando aí por causa de todo o ruído, mas você põe simplesmente põe um capacitor e ele mede aqui. Esse é um capacitor de 33 nanofarads, tem aí seus 38 nanofarads, é porque meu contato está muito ruim. 34.5, então tá. 34.5 nanofarads, está bastante compatível com o seu próprio valor. Um dos problemas dos capacitores de multímetro é que nem sempre eles têm muita sensibilidade. Então esse aqui é um capacitor muito pequeno, de 2 picofarads apenas, e você mede e ele está medindo um valor completamente fora de 550 picofarads. Por quê? Porque é o valor mínimo dele, tá? O valor mínimo que ele pode medir, ele é na escala de 10, então 0.01 nanofarads seriam 10 picofarads mínimo. E naturalmente, capacitores grandes, nesse caso aqui de 3.300, nos casos dos capacitores grandes é sempre importante você dar uma descarregada, curtos-circuitos terminais, descarrega o capacitor e aí você procede à medida do seu valor. Tá aí, 3.100 e poucos microfarads, 3.500 microfarads. Tá? Então, obviamente, outros fatores como resistência interna, o tan delta e outras coisas assim, você não consegue medir com esse tipo de capacímetro de multímetro. É bom para fazer um quick check, uma verificação rápida, mas não é muito bom para fazer a avaliação mais a miúde. O outro aspecto é, para finalizar, o teste de diodos em si. O teste de diodos em si varia muito de multímetro para multímetro, não tem realmente um padrão. Muitos deles, como esse aqui, eles atuam como se fosse um medidor de continuidade, bipam alucinadamente. E dependendo do diodo, ele faz um bip curto, dependendo muito da medida dele. E a tecnologia de diodos, e não só diodos, não só funciona para diodos, mas também para transistores, basicamente toda e qualquer junção PN, o teste de diodos ajuda bastante. Inclusive até o nosso LEDzinho também, que a gente pode fazer até o teste dele também. Então, basicamente, o que você faz? Para fazer o teste de diodos, você efetivamente olha no diodinho, ele normalmente indica com uma faixa ou um símbolo o terminal catodo, que é onde você conecta a ponta de prova preta. E o anodo é a ponta de prova vermelha. Então, efetivamente, o que você tem aqui é um diodo de germânio, que tem tipicamente 0.3. Normalmente diodos de germânio vão de 0.2 a 0.4 volts. Não chega a ser 0.4, talvez 0.2, 0.3 volts de tensão de junção. Se você tem uma tensão de 0 volts e o multímetro bipa alucinadamente, o diodo está em curto. E naturalmente, se você quiser testar, você pode testar o oposto, ou seja, em oposição, em polaridade oposta, e o multímetro não tem que apresentar absolutamente nada. Então, significa que o diodo está bom, está polarizado invertidamente. Normalmente, para efeitos práticos, se você testa o diodo de maneira direta e ele apresenta uma certa queda de tensão, muito provavelmente ele está bom. Mas enfim, não custa nada testar em polaridade invertida. Esse é um diodo de germânio. Esse daqui é um diodo de silício comum, testado invertido. Está aqui todo aberto. Ele tem um símbolozinho aqui em cima. E aí aqui está aí um diodo de germânio, não, de silício. Tem de 0.5 a 0.7 volts de tensão de queda, tipicamente. Um diodo Schottky, que são os diodos rápidos de fontes de alimentação chaveadas, fontes de computador, etc. Você tem uma tensão de queda de 0.1
até 0,2 volts eu já vi, tá? Mas é normalmente queda de tensão de 0,1 volts. E tem os diodo de forno de micro-ondas, você não consegue testar com esse tipo de multímetro, não tem jeito. Por quê? Porque a tensão de queda desse tipo de diodo, normalmente são diodos de 4, 5 não, aqui na realidade são 12, se não me engano são 12 kV. A tensão de queda desse tipo de diodo, como é uma associação em série, é de vários volts, 20 ou 30 volts provavelmente. Então você não consegue medir com multímetro de diodos de micro-ondas. Tá aqui, bom, LEDs, você consegue medir, você põe de um ladinho, e o LED tem um benefício extra. Você consegue ver visualmente o bichinho mostrando aí que está funcionando, né? Transistores basicamente são junções PN. Então, no caso aqui, o AD149 é um transistor PNP de junção de germânio. Então, no final das contas, o PNP significa que o coletor é P, a base é N, ou seja, como se fosse PN, o P seria o anodo, o N seria o catodo de um diodo. E o coletor, então, seria a casquinha dele, e a base é o N, o catodinho. Então, por isso que eu estou conectando o vermelhinho no C, que é o P, e a base eu estou conectando o preto, que é o N. E, da mesma maneira, PNP. Então, no final das contas, o emissor também, a base continua sendo N, e o emissor é P também. Então, você testando, fazendo esse teste rápido nos 3 terminais do transistor, você normalmente tem uma boa ideia se o transistor está bom ou se está bom ou ruim, ou pelo menos não está em curto-circuito nem nada. Você pode medir de maneira inversa, naturalmente, nada vai acontecer, né? E se você medir de maneira inversa aqui, nada vai acontecer também. Então, basicamente, testando transistores PNP de germânio. E no caso aqui, o famigerado BU208, quem trabalhou com manutenção de televisão conhece esse cara. Esse aqui é um transistor de alta tensão de televisão, mas esse aqui é NPN. Então o coletor é N e a base P. E no caso aqui, 0,5 volts, justamente porque é um transistor... Opa, resvalou aqui. É um transistor de silício. Então, na realidade, fazendo a mesma medida aqui, entre emissor e base, mesma coisa. E aí você pode fazer as medidas naturalmente reversas. Não faz absolutamente nada. Então, basicamente, é isso aí, concluindo aí o teste de diodos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obviamente que não dá para apresentar absolutamente todas as funções, todos os detalhes, e nisso a gente tenta apresentar isso nos testes de cada multímetro, mas espero que esse vídeo seja mais uma ferramenta aí para você entender esse mundão de multímetro aí. Para o pessoal que já acompanha o canal há um tempo, já tem mais experiência, talvez seja muito básico, mas para o pessoal novo que está chegando aí, espero que vocês gostem aí do breve tutorial. É isso aí. Aquele abraço e até a próxima.